Ecumenismo versus realidade espiritual. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1980. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ecumenismo, unidade de todos os povos contidos na mensagem do Evangelho. Movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs. O canal Diário Pentecostal Historiando selecionou alguns artigos publicados no jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus, em circulação desde os anos de 1930. O objetivo é apresentar o que as Assembleias de Deus via de negativo na questão do ecumenismo e comparar com a visão que ela tem atualmente. Pode ser que você pense qual o problema de várias religiões se unirem se todas, de sua maneira, acreditam em Deus? Através dos textos em questão, você compreenderá qual o problema do ecumenismo. Assista os 4 vídeos que preparei sobre o ecumenismo. Ecumenismo versus realidade espiritual, de maio de 1980, escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Diga não ao ecumenismo, de fevereiro de 81, escrito por Olímpio Adorno Vação. A ameaça ecumênica, de setembro de 81, escrito por Abraão de Almeida. A farsa do ecumenismo, de março de 82, escrito por Adival Vale, evangelista, bacharel em letras pela UERJ e professor de grego e hebraico. E, por fim, o ecumenismo e o movimento carismático, um texto de Gilberto Malafaia. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como lhe próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei, serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Fundo histórico. Ecumenismo, com sentido religioso, é um movimento unionista antigo que, de certo modo, surgiu com a própria divisão da Igreja, pois, do fim do século IX, quando teve lugar o chamado Grande Cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, por questões de governo eclesiástico, a saber, de 1054 a 1270, houve cerca de 10 tentativas de reconciliação entre estas igrejas, uma prática do ecumenismo. Após uma longa temporada, mais ou menos, de silêncio sobre o assunto, em que tiveram lugar 2 grandes movimentos, a Reforma do século XVI e o movimento missionário evangélico, o ecumenismo ressurgiu no século XIX com a expansão do liberalismo teológico protestante que o favoreceu, verificando-se em consequência os 2 encontros de Nova York e de Londres que resultaram na Conferência Missionária Mundial realizada em Edimburgo, Inglaterra, em 1910, que organizou o Conselho Missionário Internacional, cujo primeiro presidente foi o Dr. John Hylett Mott,
E também aí se originaram os movimentos denominados Vida e Trabalho e Fé e Vida, respectivamente, em 1925 e 1927. Dos passos enumerados acima, através de vários encontros em diferentes lugares, surgiu em 23 de agosto de 1948, em Amsterdã, Holanda, o atual Conselho Mundial de Igrejas, que tem sede em Genebra, Suíça, o qual é o atestado da má saúde espiritual em que se encontra o denominado protestantismo evangélico tradicional. Os tentáculos do CMI, Conselho Mundial de Igrejas, insinuam-se praticamente em todas as denominações cristãs evangélicas, sem excetuar sequer a ortodoxa Assembleia de Deus do Brasil, porque de um modo indireto e subrepetício, ouve-se de vez em quando entre nós falar de cultos ecumênicos, de reuniões sociais ecumênicas em comemoração ou em ação de graças por certos eventos sociais ou políticos. Isso, de modo mais acentuado, por parte da juventude de nossas igrejas locais. Definindo o ecumenismo. Do nosso ponto de vista pessoal, o movimento mundial odierno, apelidado de ecumenismo, não é cristianismo no sentido espiritual e bíblico, e está absolutamente dissociado do desejo de Jesus, constante de sua oração ao Pai, registrada em João 17, em que ele almeja que seus fiéis seguidores sejam um com ele, como ele é um com o Pai. O atual movimento ecumênico é a expressão de um exclusivo desejo humano com fins inconfessáveis, e aqueles que, dentre os cristãos evangélicos, dele tomam parte, o fazem por um destes dois sentimentos. A. Por fecharem propositadamente os olhos à Bíblia, ou B. Por se mostrarem completamente inconsequentes com os princípios bíblicos e históricos. Por que assim afirmamos? 1. Porque é preciso fechar os olhos à Bíblia inteira para dar lugar ao sentimento ecumênico moderno e aceitá-lo para os fiéis cristãos. Quem conhece a Bíblia sabe que o povo de Deus, descrito no Velho Testamento, é com exclusividade o povo de Israel da época da vigência da lei. E também sabe que aquele povo era terminantemente proibido de manter qualquer comunhão fraternal com o mundo gentil, a fim de evitar que deixasse de vigiar e se prostituísse com a idolatria. A desobediência a esta proibição de Deus resultou na queda espiritual e material dessa nação. Aos cristãos fiéis, o texto que usamos na nossa introdução proíbe terminantemente o julgo desigual, relações fraternais entre fiéis e infiéis, de os fiéis não se desvirtuarem e caírem da graça e da comunhão com Deus. Sabemos que a desobediência a esta regra levou a igreja em Laodiceia, no primeiro século cristão, a tornar-se morna e ser, por isto, vomitada, a saber, a perder a sua posição de igreja de Deus. 2. É preciso ignorar a história eclesiástica, declarar os reformadores fanáticos e ignorantes do plano de Deus e inconsequentes em suas atitudes com respeito à igreja militante do século XVI, para querer hoje, de olhos fechados, unir-se àqueles que atualmente almejam a nossa comunhão por interesses inconfessáveis, porém previsíveis, aos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Impossível conciliar ecumenismo com realidade espiritual. Ora, quando a Bíblia proíbe tão claramente a comunhão entre a luz e as trevas, entre o fiel e o infiel, como pode haver comunhão entre uma igreja cristã evangélica ortodoxa e outra igreja que de cristã só tem o nome, porque em doutrina é completamente heterodoxa e apóstata, e na prática um misto de idolatria, antropolatria, egolatria e feitiçaria? Também, como tornar possível a comunhão da Igreja de Cristo com pagãos budistas, shintoístas e com a religião mais sedenta de sangue do mundo moderno, o islamismo, que não perdoa
nem a um seu seguidor, já está condenado à morte pelo câncer que sofre? Mesmo assim, o islamismo, através de um dos seus papas, avoca a si o macabro privilégio de matá-lo pelo prazer de matá-lo. Se nós vamos basear no pressuposto de promover o ecumenismo com essas religiões, porque elas têm seus códigos de leis e princípios de moral julgados positivos, interrogamos: por que pregamos ainda o Evangelho? Por que mantemos a Bíblia e particularmente o Novo Testamento em circulação quando o Velho e Novo Testamento condenam essa união? Ora, convenhamos, se tal união é boa, é justa, é desejável, porque os princípios supostos positivos dessas religiões levarão, enfim, o homem a Deus. Então, a encarnação do Verbo, que resultou na morte expiatória de Jesus, foi totalmente vã, porque sempre existiram esses supostos princípios positivos tidos como capazes de levar o homem caído de volta a Deus. Mais uma pergunta. Diante das considerações anteriores, quem é o insensato? Deus que mandou seu Filho ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10, ou os teólogos que atualmente advogam como procedente aqueles supostos princípios positivos das religiões modernas para conduzir o homem perdido a Deus? Francamente, os reformadores do século XVI foram para os ecumenistas odiernos nada mais do que cegos fanáticos, autênticos ignorantes que, por cegueira oriunda do fanatismo, fecharam os olhos àqueles princípios positivos e causaram cisão no corpo de Cristo, entre aspas, a igreja que assimilara o paganismo greco-romano, denominando de santos os deuses da mitologia. Igreja essa que permanece a mesma conforme faz questão de afirmar por boca de seus líderes e que agora é aceita por aqueles que descobriram ser ela verdadeira, uma vítima dos reformadores. É possível que em breve os reformadores do século XVI estejam novamente sentados no banco dos réus como hereges, mas desta vez para serem julgados e condenados pelos ecumenistas protestantes do século XX. Definindo posição pessoal. Assumindo responsabilidade pessoal, reafirmamos a fé que professamos há 47 anos. Permanecemos com Cristo, com os apóstolos e com a Bíblia e afirmamos: nenhuma religião há, por melhor que pareça ser e por mais positivos que sejam seus princípios morais, que possa levar sequer um só homem de volta a Deus. Esta missão é exclusiva do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus com a incumbência específica de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 7, 8, e de conduzi-lo, através da verdade constante do Evangelho, ao arrependimento e à fé em Cristo, que o perdoa, salva, regenera e o adota como filho de Deus gratuitamente. E com Pedro declaramos que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Apocalipse 4:12. Podemos manter comunhão fraternal com aqueles que têm fé igualmente preciosa, porém nunca com aqueles que renegam a fé que professamos e que só nos têm agora por irmãos separados e não mais como simplesmente hereges devido ao interesse que têm de nos escravizar à apostasia em que vivem para se gloriarem de nossa falta de vigilância espiritual em tempo oportuno. Preferimos manter nossa fé bíblica em Jesus de acordo com o ensino apostólico e, deste modo, relegar o ecumenismo nos moldes atuais a considerá-los como apenas um moderno laço satânico para conduzir homens descuidados à perdição. Exemplificação.
Cremos que a igreja em Laodiceia, de acordo com a carta constante de Apocalipse 3, dos 14 ao 24, vivia de braços dados no mais completo ecumenismo com os pagãos e com os judeus de sua época e cidade, de modo a não sofrer nenhuma perseguição ou opressão da parte deles. Esse ecumenismo retirou daquela igreja primitiva o sabor do sal da graça, a sua luz espiritual, e a tornou morna, motivo porque foi vomitada por Deus. Gostaríamos de saber qual é a igreja ecumenista moderna que está fervente de zelo por Cristo, pela salvação das almas e pela vida de consagração pessoal, que está levando seus membros à vida de santificação ao encontro com Deus, Hebreus 12 e 14. Decididamente, os ecumenistas estão esquecidos da necessidade humana do arrependimento, da fé, da conversão a Deus e da salvação da alma. O que lhes interessa agora é a prática da teologia da libertação, que nada mais é do que a completa socialização marxista daqueles que se deixam enganar pelas aparências humanas. Sim, o que vemos na posição ecumenista moderna é a preparação dos religiosos para a manifestação da primeira besta apocalíptica, o governo mundial político-religioso que, de conformidade com a profecia de Daniel 9:27, fará um concerto com muitos por uma semana. Cremos que esses muitos serão aqueles que se prestarão ao ecumenismo religioso, entre os quais estarão os judeus diretamente previsto na profecia. Por que assim acontecerá? Está previsto por Paulo na carta aos Tessalonicenses que ser-lhes-á enviada a operação do erro, para crerem a mentira, por não haverem recebido o amor da verdade para a salvação, 2 de Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Tudo nos faz crer que esse evento previsto por Daniel e Paulo está chegando e, consequentemente, o ecumenismo moderno está abrindo caminho a essa aliança diabólica no terreno da religião, enquanto o socialismo dialético o faz no campo da política. Conclusão: se você, leitor, é um daqueles entre nós que se está batendo de quando em vez por cultos ecumênicos, por reuniões sociais ecumênicas, saiba que está se esforçando para propagar no seio de sua igreja essa força deletéria que levará de vencida a muitos descuidados. Deste modo, você está cooperando para levar seus irmãos à perdição. Você não está cooperando com Deus, antes está decididamente de braços dados com o inimigo de Deus e das almas humanas, mormemente das almas salvas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.